com sucesso por Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, dentre muitos outros estudiosos do espiritismo, inclusive em épocas mais recentes, garantiu-nos uma ampla visão das propriedades, das características e das particularidades do perispírito. A ampla aceitação do método espírita. Por sinal, a compilação de textos coincidentes, sobre um determinado assunto, e atualmente muito empregada em todas as ciências sociais. Ela permite que constatações similares, pareceres concordes, ideias e opiniões coincidentes de autores muito diferentes, de várias épocas, uma vez coletados e comparados, sirvam para justificar, em muitas áreas do saber humano, a adoção de princípios, políticas, procedimentos padrões, maneiras de agir e a tomada de decisões, embora nem sempre unânimes. A aplicação prática das revelações concordes feitas pelos espíritos. As revelações coincidentes, detalhadas, convincentes e extraordinárias, feitas pelos espíritos e reunidas neste estudo, falam por si mesmas. Assim, após terem sido agrupadas de um modo didático, dispensaram-nos de fazer interpretações, comentários ou de prestar esclarecimentos adicionais para que convencessem ou pudessem ser aceitas com facilidade. Por nossa vez, a grande preocupação foi ir ressaltando e reafirmando as condutas morais que nos garantem sucesso, bem-estar material e espiritual, e a construção de um destino feliz, tanto nesta jornada terrena, quanto para a vida futura. Nisso está a força do Espiritismo, estabelecer as condutas morais nobres e elevadas, pautadas em ensinamentos lógicos, consistentes, práticos, sérios e confiáveis, que nos levem a usar bem as faculdades da alma e a criar um destino feliz tanto nesta vida, quanto na continuidade dela no mundo espiritual. A complexa inter-relação entre espírito, perispírito e corpo material. Talvez, o ponto mais relevante desse trabalho tenha sido de comprovar, confirmar e reafirmar a complexa inter-relação existente entre espírito, perispírito e corpo material. Esses três elementos estão num processo incessante de ação e reação, determinando entre si os estados de saúde ou de enfermidade. O Espiritismo, ao comprovar pelo método espírita, e nos ensinar que somos constituídos desses três elementos, em permanente relação mútua, influência recíproca ou interação, descortina um novo horizonte para o saber humano. Com isso, fica superado o paradigma das ciências humanas, ensinando que o homem é constituído apenas de um corpo material que evoluiu por um feliz acaso ou pela imposição das forças da natureza. A revolução do saber pela tríplice composição do homem. Com a comprovação espírita da inter-relação complexa existente entre espírito, perispírito e corpo material, a história da evolução do homem sobre a face da Terra adquire aspectos inusitados e jamais imaginados, devendo, oportunamente, ser reescrita pelos pesquisadores e cientistas. O espírito, dotado de atributos superiores e de faculdades elevadas, em permanente processo de evolução, atua sobre o perispírito, que é seu instrumento semimaterial e flexível. Assim, consegue organizar o seu corpo fluídico que está sempre de acordo com as suas características pessoais e com as suas conquistas intelectuais e morais. No processo inevitável da reencarnação e atendendo às leis de Deus, o espírito atua, com seu corpo fluídico, sobre os elementos que formam os órgãos do envoltório corporal, elementos esses que são fornecidos pelas leis da reprodução e da hereditariedade. Assim, o espírito influencia a formação dos órgãos do envoltório corporal através do seu perispírito. Isso vai permitir, na vida material, a manifestação de suas faculdades e de suas qualidades intelectuais e morais já desenvolvidas ao longo de uma milenar existência. Dessa forma, o corpo material deve ser considerado uma cópia aproximada do perispírito,
com o qual permanece em contato celular. Assim, o envoltório corporal permite a manifestação do grau evolutivo já alcançado pelo espírito, bem como das suas características pessoais já conquistadas. Então, o espírito conta, com a reencarnação, com um instrumento adequado para os trabalhos e as atividades que vai cumprir na vida corporal, com vistas à continuidade de sua evolução intelectual e moral, bem como a do progresso do planeta. Em função dessa realidade já bastante comprovada, de forma inconteste, pelos fatos espíritas e pelos estudos realizados desde Allan Kardec, o Espiritismo nos dá uma nova visão da história do homem. Além disso, estabelece princípios filosóficos, religiosos e morais que nos permitem valorizar o espírito, o elemento mais importante naquela complexa inter-relação. Com essa revolução promovida no saber humano, o Espiritismo conquistou uma posição de vanguarda na iluminação da trajetória do ser humano sobre a face da Terra, bem como de seu futuro. Adicionalmente, conscientiza-nos acerca da verdadeira finalidade da vida corporal, conquista do progresso intelectual e moral do espírito, até atingir a perfeição espiritual, bem como realização dos trabalhos que promovam a evolução incessante do planeta, em retribuição às oportunidades que o globo oferece dentro do contexto complexo da obra da criação. O magistral trabalho realizado por Allan Kardec. Vimos, em detalhes, na primeira parte deste estudo, as revelações dos espíritos, bem como os apontamentos e as lições que Allan Kardec nos legou sobre a complexa inter-relação existente entre espírito, perispírito e corpo material. Percebemos, então, de forma clara, precisa e lógica, a nova dimensão que o Espiritismo abriu para o entendimento da finalidade da vida, que nos cabe cumprir, com bom ânimo. Além disso, o Espiritismo estabeleceu princípios inovadores pautados em Deus, Espírito, Matéria, vidas material e espiritual, lei do progresso, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos materiais habitados, reencarnação e mediunidade. Com base nos conhecimentos espíritas, adotamos condutas morais elevadas que, sem dúvida, resultam num destino feliz, tanto na vida material, quanto na espiritual. Portanto, adotando os princípios e ensinamentos do Espiritismo, passamos a trabalhar conscientemente para a conquista de sempre maior aprimoramento do espírito, crescendo em inteligência, conhecimentos, experiências, habilidades, sabedoria, religiosidade, moralidade e virtudes. Com isso, estas conquistas são naturalmente retratadas no perispírito e repassadas para os órgãos do envoltório corporal, melhorando as nossas condições de vida. A nova luz sobre a evolução do homem. Como já foi comentado anteriormente, somos constituídos de espírito, perispírito e corpo material, em constante interação entre si. Assim, entendemos melhor a incessante evolução experimentada pelo homem, através da sua história milenar. Allan Kardec estabeleceu em A Gênese, no capítulo 11, Gênese Espiritual, a tese espírita de que o espírito evolui incessantemente e de que, por meio do seu perispírito, que é um instrumento semimaterial de atuação ou de ação sobre a matéria, influi no processo evolutivo do corpo humano, da seguinte forma. O corpo material é, ao mesmo tempo, o envoltório destinado a receber o espírito e o seu instrumento de ação na vida material. À medida que o espírito adquire novas aptidões, reveste-se de um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, a receber os impulsos de sua vontade e a atender a todos os seus movimentos. E o próprio espírito que fabrica o seu envoltório corporal e o torna adequado às suas novas necessidades. O espírito aperfeiçoa o seu instrumento de ação, desenvolve-o e dá ao organismo novas qualidades, à medida que o sente a necessidade de manifestar as suas novas faculdades. O espírito, com a sua inteligência e sua atividade intelectual,
Tal é o seu envoltório corporal com os recursos materiais fornecidos por Deus. O caráter mais aperfeiçoado do espírito melhora o instrumento cerebral, aprimora os traços da fisionomia e imprime no corpo linhas e detalhes mais belos, que se fixam com a lei da reprodução. O espírito, por sua essência espiritual, é ser indefinido, que não pode ter ação direta sobre a matéria. Por isso, ele necessita de um intermediário, um envoltório fluídico semimaterial que, ao mesmo tempo, faça parte integrante do espírito e participe da matéria. Esse envoltório fluídico e designado perispírito torna o espírito, de um ser abstrato, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. É o perispírito que torna o espírito apto a agir sobre a matéria tangível, sendo um traço de união entre o espírito e a matéria. Por possuir certas propriedades da matéria, o perispírito, sob a influência do princípio vital material do germe, se une molécula a molécula ao corpo material em formação. Assim, o espírito, por intermédio de seu perispírito, finca raiz no germe, talhando órgãos que lhe vão permitir executar trabalhos que desenvolvem ainda mais as suas faculdades. Quando o espírito é apanhado pelo laço que o liga ao germe, entra em um estado de perturbação. Essa perturbação cresce à medida que o laço se firma, e, nos últimos momentos, o espírito perde toda a consciência de si mesmo. Quando o germe está inteiramente desenvolvido e a união é completa, então o espírito nasce para a vida exterior, perdendo a recordação do seu passado, mas conservando as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. A recuperação das faculdades, das qualidades e aptidões, dá-se à medida que os órgãos se desenvolvem e se consolidam, servindo para a manifestação do espírito na vida corporal. Complementações à tese espírita da evolução do corpo material humano. Sobre essa interação que influiu na evolução do corpo material, avançamos no tempo e chegamos ao período após Allan Kardec. Vimos, na segunda parte deste trabalho, diversas reafirmações da participação do perispírito na organização do corpo material. Já na terceira parte deste trabalho, recebemos também do espírito André Luiz a confirmação de que o corpo material é constituído no molde sutil do corpo espiritual preexistente, é apenas leve sombra do corpo perispiritual, é moldado pela forma preexistente do perispírito. É uma representação das potências perispiríticas, é mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta, é afetado pelas lesões e deficiências existentes no veículo espiritual. Além disso, vimos que, no processo da reencarnação, o perispírito atua como vigoroso modelo, à semelhança de um ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente ao novo veículo de manifestação do ser no cenário da crosta, à maneira de um ímã, vai aglutinando sobre os seus recursos de formação do novo vestuário de carne. Agora, destacamos uma complementação importante. Potências invisíveis elevadas também atuaram sobre o perispírito do homem primitivo, participando do trabalho complexo de evolução do envoltório corporal que serve para a ação do espírito na vida terrena. Dessa forma, com interferência de espíritos elevados sobre o perispírito do homem primitivo, processou-se a evolução do envoltório corporal que permite a nossa manifestação do espírito na vida material. Isso está, da seguinte forma, nos ensinamentos do Espírito Emmanuel, contidos no capítulo Grande Transição, do livro A Caminho da Luz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição FEB. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil,
São atestado dos experimentos biológicos a que os prepostos de Jesus procederam, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente, dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. As questões morais importantes ressaltadas neste estudo espírita. Allan Kardec, em decorrência de seu trabalho magistral, que constituiu o Espiritismo, estabeleceu preceitos morais que têm a maior importância para o nosso cotidiano e para a nossa vida futura. Com este trabalho, chegamos à confirmação dos seguintes pontos, que estão diretamente relacionados com o perispírito. Os espíritos moralmente inferiores agrupam, naturalmente, em torno se, elementos pesados ou grosseiros do fluido cósmico universal. Assim, formam o seu perispírito de forma condizente, compatível ou relacionada com o seu grau de depuração ou de adiantamento intelectual, moral e espiritual. E dessa forma que os espíritos inferiores colhem, de modo justo, o que semearam na vida corporal em termos de condutas morais. Em decorrência disso, ficam retidos nas regiões inferiores do mundo espiritual pela natureza pesada do perispírito, que se aproxima da densidade do corpo material. Respiram em ambientes pesados e se encontram em companhia e em relação complicada com os espíritos que lhes são semelhantes, por estarem no mesmo grau de avanço moral e espiritual. Desfrutam de condições de vida que se assemelham muito com as que suportaram na vida corporal, pelas características densas e grosseiras do perispírito. Enfrentam restrições no uso das faculdades do espírito e limitações na visão, na audição, na memória, nas sensações, nas percepções e na locomoção, porque o envoltório fluídico conserva condições muito semelhantes às que eram propiciadas pelo envoltório corporal. Conservam formas e aparências semelhantes com as que tiveram no corpo material, porque o estado moral do espírito sustenta um perispírito denso que impede o rejuvenescimento e as boas modificações que melhoram inclusive a forma, a aparência e o estado de saúde. Sentem, em decorrência do grau de materialidade do envoltório fluídico, por um longo tempo, a persistência dos desejos, dos condicionamentos, dos hábitos, das impressões, das ilusões, das necessidades e dos vícios que suportaram ou cultivaram na vida corporal. Experimentam cansaço, sono, frio, calor, fome, dor, além de enfrentar enfermidades no perispírito, retratando ainda as impressões das condições de vida e as consequências das ações morais praticadas pelo espírito na existência terrena. Usam roupas e objetos que se assemelham muito com os que se habituaram a usar na vida material. Estão em permanente contato com os homens, influindo, mente a mente ou através de perispírito a perispírito, em suas ocupações e atividades do cotidiano, influenciando médiuns pouco elevados em termos morais, ou determinando processos de obsessão, fascinação ou subjugação sobre inimigos ou pessoas viciosas, más ou criminosas, com as quais mantém afinidades. Quando estavam encarnados, esses espíritos inferiores não conseguiam se afastar com facilidade do corpo material, durante a ação do sono, estabelecendo relações apenas com espíritos da mesma ordem. Além disso,
não conseguiram desprender-se com facilidade do envoltório corporal por ocasião da morte, experimentando grande perturbação ou mesmo sofrimentos. Por outro lado, os espíritos moralmente elevados formaram em torno de si um perispírito com os elementos mais leves, flexíveis, plásticos, etéreos ou sutis do fluido cósmico universal. Então, com esse corpo fluídico sutilizado, desmaterializado, depurado ou purificado, em função das suas qualidades e atitudes morais, conseguiram ter fácil acesso às regiões elevadas do mundo espiritual, onde passaram a respirar em ambiente leve, desfrutar de condições superiores de vida, determinadas principalmente pelas possibilidades oferecidas pela pouca densidade do perispírito. Desfrutar das bem-aventuranças existentes na vida superior, em companhia dos bons espíritos, que se distinguem pela qualidade superior dos sentimentos, pela sabedoria, pelos pensamentos elevados, bem como pelas ações nobres pelo bom uso que fazem das faculdades. Ver, ouvir, sentir e perceber as coisas espirituais de forma muito aguçada e manifestar as suas faculdades com perfeição. Locomover-se com a rapidez da força do pensamento, desfrutando da facilidade de ir a toda parte. Modificar e transformar facilmente a forma e aparência do seu perispírito, pela simples ação da sua vontade e de seu pensamento, dando-lhe juventude espiritual, irradiação, cor e beleza. Conservar uma forma bela, aparência jovial, sadia, nobre e serena, pela sabedoria e bondade incorporadas no espírito. Adensar a composição fluídica do perispírito, de forma a se tornarem visíveis para um determinado espírito inferior ou mesmo se conservarem naturalmente invisíveis para os espíritos inferiores, se assim o desejarem. Transmitir o seu pensamento à distância, comunicando-se com facilidade com os outros espíritos elevados. Ler os pensamentos dos espíritos inferiores ou mesmo dos homens. Desfrutar de um permanente estado de saúde, bem-estar, alegria e felicidade, que espelha a grandeza moral atingida, a harmonia íntima conquistada e a atmosfera fluídica vivificante e salutar que criaram em torno de si mesmos. Confeccionar roupas belas, com cores e radiações luminosas, que retratam as condições elevadas e radiosas do perispírito. Retomar naturalmente a memória dos fatos ocorridos em existências corporais passadas. Estar em contato com os homens, protegendo-os, orientando-os para o bem, comunicando-se com os bons médiuns e exercendo suas influências salutares e curadoras sobre os enfermos ou necessitados. Quando encarnados, desfrutavam de um corpo material que retratava as suas características elevadas e as necessidades da sua missão ou das provas a enfrentar, estavam em permanente contato com os bons espíritos, inclusive durante o desprendimento parcial propiciado pelo sono, recebendo boas influências mentais e orientações, e no final da vida corporal, desprenderam-se com facilidade do corpo material, amparados pelos bons espíritos, enfrentando o processo da desencarnação com serenidade e livres de uma perturbação prolongada. Essas diferenças notáveis existentes entre os espíritos moralmente elevados e os inferiores estão registradas em todas as obras espíritas que foram escritas e publicadas desde Allan Kardec. Assim, elas confirmam, com precisão, a existência de diferentes ordens de espíritos. Allan Kardec, nas questões 96 a 113 do Livro dos Espíritos, classificou os espíritos em três principais ordens. Na primeira ordem, estão colocados os espíritos puros, que já chegaram à perfeição. Na segunda ordem, estão os que chegaram ao meio da escala espírita, e caracterizam-se pelo desejo de praticar o bem. Na terceira ordem, estão os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo de fazer o mal e o cultivo das más paixões, que lhes retardam o desenvolvimento moral e espiritual. Além disso, Allan Kardec,
nos itens 262 a 268 de O Livro dos Médiuns, ensinou-nos a fazer uma perfeita distinção das características dos espíritos bons e dos maus, evitando que cometamos engano ao identificar os espíritos que se comunicam através dos médiuns. Portanto, cabe-nos, sem mais delongas ou justificativas, crescer em qualidades intelectuais e morais e praticar com dedicação e perseverança os ensinamentos filosóficos, morais e religiosos do Espiritismo. Com isso, passamos a desfrutar de boas condições de vida já nesta existência corporal, reunindo méritos morais para merecer excelentes condições de vida, principalmente quando da volta da alma ao mundo espiritual. Recomendações de Allan Kardec. Allan Kardec, no item 257 de O Livro dos Espíritos, elaborou um ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos, ressaltando que, liberto do corpo, o espírito inferior pode sofrer não apenas um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, mas também se queixar de frio, de calor e de outras sensações desagradáveis. Se o espírito inferior não tivesse um perispírito denso, seria inacessível a todas as sensações penosas, como acontece com o espírito mais elevado e completamente purificado, que eterizou a essência do seu perispírito. Tanto as sensações agradáveis, quanto as desagradáveis são transmitidas ao espírito pelo seu perispírito ou envoltório semimaterial, que está condizente com o seu grau de elevação moral. Em função desses princípios espíritas incontestáveis, pela força das revelações coincidentes dos espíritos, Allan Kardec recomendou o seguinte: toda esta teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer, e muito, durante longo tempo. Mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Ponto. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Que quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência, desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma, pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo senão a importância que elas merecem, e, então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando a deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos por que tiver passado não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo o sofrimento moral. Ponto. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. As lições morais dos bons espíritos após Allan Kardec. Mesmo depois do trabalho maravilhoso realizado por Allan Kardec, constituindo o Espiritismo,
Os bons espíritos continuaram transmitindo-nos, através de muitos outros médiuns notáveis, de várias épocas e localidades, outras revelações valiosas, inclusive sobre o perispírito, as quais foram agrupadas didaticamente e ressaltadas na segunda e terceira partes desta investigação espírita. O resultado disso foi, sem dúvida, a corroboração dos princípios espíritas e uma complementação ou expansão dos ensinamentos do Espiritismo, notadamente sobre o corpo fluídico dos espíritos. O importante a ressaltar é que não faltaram novas orientações morais que nos permitem constituir um perispírito sutil e leve, sádio e radiante, harmonioso e belo, nas formas, com grandes possibilidades de manifestação das faculdades, de comunicação, de locomoção e de ações na vida espiritual. Para isso, precisamos conquistar sempre maior progresso intelectual e moral, promover um equilíbrio entre o desenvolvimento das qualidades intelectuais e morais, ter a disciplina para manter o processo autoeducativo que aprimora o uso das faculdades da alma, controla a vontade e melhora o uso do livre-arbítrio, elevar o estado da consciência para usar a inteligência com discernimento e bom senso e, ao mesmo tempo, ser verdadeiramente sábio, justo, bom e amoroso. Praticar com dedicação e perseverança o bem, pela realização das boas atitudes, ações e obras. Elevar os sentimentos, conquistando o amor, controlar as emoções, mantendo o equilíbrio íntimo, melhorar as aspirações, purificando as vontades, e conduzir o livre-arbítrio para os bons ideais, realizando as ações nobres, vigiar o estado mental, o qual sustenta o equilíbrio nos pensamentos e que o determina as manifestações verbais, as atitudes e as ações. Manter os pensamentos altruístas para que as ações estejam voltadas para os campos da caridade, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância e do amor, conforme ensinou Jesus. Conquistar as virtudes ensinadas e praticadas pelo Mestre Divino, mantendo o entendimento e a paciência ante as dificuldades e as provas da vida. Cultivar os bens espirituais e os valores morais para cumprir o dever com sabedoria e responsabilidade e aplicar as noções de justiça, misericórdia e bondade. Direcionar esforços ao trabalho e estudo para promover a prosperidade material e espiritual. Ser útil ao próximo, promovendo e alegrando-se com o seu bem-estar e progresso. Dilatar a consciência pelo entendimento de Deus e da realidade das vidas material e espiritual, para agir com conhecimento, sabedoria e generosidade. Expandir ao máximo o senso moral, para agir com a noção do bem e melhorar o modo pessoal de ser, sentir, pensar, falar e agir, com vistas ao sucesso nesta jornada evolutiva e à definição de um bom destino na vida futura. Pesar cada pensamento, sentimento, costume, condicionamento e hábito, para combater os que têm consequências nefastas para as vidas material e espiritual. Ser um homem de bem, na mais ampla acepção do termo, para praticar as leis divinas. Estas leis foram detalhadas por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Operar ativamente no campo do bem, para manter na memória apenas bons registros, que gerem satisfação, bem-estar, saúde, alegria e felicidade. Aproveitar bem o tempo e as oportunidades que surgem na vida para incorporar na alma os valores eternos que melhoram as condições atual e futura de vida. Valorizar as boas companhias, para estar sob as boas influências das pessoas elevadas e dos espíritos superiores. Buscar o desapego das coisas materiais que são transitórias, fazendo delas bom emprego e uso. Centralizar os esforços na conquista dos tesouros morais e espirituais, que acompanham a alma na outra vida e que garantem as bem-aventuranças na vida espiritual. O perispírito como instrumento da justiça divina. Pondo em prática essas orientações do Espiritismo, faremos um grande bem para nós mesmos, pois colocamos a nosso favor os instrumentos da justiça divina,
pelos méritos morais reunidos e pelas boas ações realizadas. Jesus prometeu-nos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus, capítulo 5, vers. 6. A cada um será dado segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, vers. 27. E desde Allan Kardec temos visto, nos livros espíritas, que a justiça divina jamais tem faltando ou falhado. E com a presente investigação espírita, constatamos que o perispírito é um instrumento da justiça divina. Ele, com suas propriedades e características, permite que cada espírito receba segundo as suas obras. Com o Espiritismo, não nos faltam provas abundantes de que a justiça divina existe e funciona com perfeição, sendo o perispírito, conforme vimos neste estudo, um instrumento que recompensa as conquistas, atitudes, ações e obras de cada espírito. Portanto, cabe-nos empreender esforços para que estejamos harmonizados com as leis divinas, de forma que a justiça nos recompense com os bons resultados de nossa dedicação ao bem e da realização das boas obras. Recomendações finais. Em função de tudo que aprendemos com este trabalho, deixamos 3 recomendações. 1. Jamais devemos fazer o mal, ou seja, cair na malevolência, no egoísmo, nos vícios, na criminalidade ou no suicídio. Eles têm consequências danosas e inevitáveis para nós mesmos, como vimos ao longo desse estudo espírita, exigindo longo período no sofrimento, no arrependimento, na reparação e na regeneração. Como autores de nossas próprias faltas, responderemos, infalivelmente, por elas perante a justiça perfeita, como ficou muito evidente nesta pesquisa. Somos livres na semeadura, mas temos a obrigação da colheita. 2. Jamais devemos ser omissos ou indiferentes, mesmo não praticando o mal, mas principalmente não fazendo o bem. Pela lei de causa e efeito, sofremos o prejuízo pela inação e pela ausência de boas obras. Essa carência tornar-se-á visível em nós mesmos, situando-nos distantes das bem-aventuranças que a justiça divina reservou, na vida espiritual, para os espíritos empreendedores no campo do bem. Ficar indiferente ao bem que deveria ser praticado, fará mal a nós mesmos. Não melhoramos a nossa condição moral e espiritual, não construímos o reino de Deus dentro de nós, não instalamos a paz na consciência pelo dever moral prontamente cumprido, não aperfeiçoamo-nos nos campos da bondade e da fraternidade, não conseguimos a vitória sobre o egoísmo e as deficiências morais que ainda residem dentro de nós. Além disso, nessa posição de indiferença entre o bem e o mal não acendamos em nós a luz moral e espiritual de que tanto precisamos para obter uma boa posição e desfrutar da felicidade na vida espiritual. Portanto, é um erro acreditarmos que tudo dará certo, se continuarmos comodamente situados entre o bem e o mal. 3. Devemos sempre praticar o bem, exercitando o amor, a caridade, a bondade, a fraternidade, a misericórdia e elevando a condição moral e espiritual, realizando as boas obras com sabedoria e sendo úteis ao próximo. Conforme ficou demonstrado nesta pesquisa espírita, as consequências dessas condutas morais elevadas e altamente positivas para o espírito aparecem no perispírito e no corpo material. Isso porque a justiça divina recompensa as nossas atitudes e realizações, oferecendo, já na vida presente, e muito mais na vida futura, as bem-aventuranças aos bons espíritos. Assim, devemos sempre tomar a iniciativa de praticar o bem, fazer o próximo feliz, favorecer quem necessita de um conselho, de uma experiência ou de uma lição, aliviar a pessoa aflita ou enferma, socorrer aquele que precisa de um ato de caridade material ou moral, estender a mão amiga para quem caiu no erro ante uma prova difícil, amenizar as dificuldades do irmão que se perdeu pelo caminho, apoiar, com espírito de fraternidade e de solidariedade,
Aquele que reduziu a fé, a esperança, a coragem ou otimismo, trabalhar com dedicação nos projetos que geram o progresso e a prosperidade de todos, e exercitar e expandir o amor, estendendo seus benefícios aos semelhantes. Portanto, todo dia devemos praticar o bem e concretizar as boas ações, aproveitando as pequenas ou grandes, as fáceis ou difíceis oportunidades que surgirem. Dessa forma, seremos cada dia mais amorosos, bondosos, sábios, honestos, responsáveis e úteis. Com uma boa ação praticada a cada dia, no decorrer de um ano teremos a satisfação de ver uma enorme lista das boas realizações, obtendo tranquilidade na consciência e bem-estar físico, mental e espiritual. Adicionalmente, com a prática diária dos gestos de benevolência, vamos aprimorando o espírito, acumulando créditos valiosos na contabilidade da justiça de Deus, e, ao mesmo tempo, cumprindo as orientações sábias dos espíritos superiores, contidas nas seguintes questões de O Livro dos Espíritos. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Fim.